Mark Webber acaba de lançar uma verdadeira bomba sobre a McLaren. Uma revelação que ninguém esperava e que abalou o paddock da Fórmula 1 até o núcleo. O australiano, conhecido no passado por sua rivalidade intensa com Sebastian Vettel na Red Bull, agora voltou suas atenções e lealdade feroz para proteger Oscar Piastri, seu jovem protegido, que de repente se vê no centro de uma tempestade crescente dentro da equipe de Woking. O que Webber revelou, e principalmente o que vem fazendo nos bastidores, desenha um cenário de tensão, frustração e resistência silenciosa que pode alterar completamente o equilíbrio de poder dentro de uma das equipes mais bem-sucedidas da F1. Por meses, a McLaren tem se orgulhado de suas chamadas Papaya Rules, a filosofia de tratar seus dois pilotos de forma igualitária, livres para correr sem ordens de equipe ou favoritismo. Mas as últimas corridas colocaram essa promessa à prova como nunca antes. De estratégias questionáveis a momentos polêmicos na pista, a percepção entre fãs e analistas é de que Lando Norris vem recebendo um tratamento mais favorável, enquanto Piastri, o líder do campeonato, tem precisado lutar sozinho. Webber, que conhece bem o peso da política interna em uma equipe, não pretende deixar a história se repetir. Desta vez, ele age cedo, garantindo que as injustiças silenciosas que minaram sua própria carreira não prejudiquem a corrida de Piastri rumo ao título. O que torna essa história tão interessante é a sensação de déjà vu. O Webber já viveu o que Oscar está enfrentando. Rápido, talentoso e preso em meio a pressões internas e externas. Na Red Bull, ele aprendeu da forma mais dura que talento sozinho não basta quando a política entra em jogo. Agora, como mentor e empresário de Piastri, ele usa essas lições para blindar seu piloto das mesmas armadilhas. Fontes próximas afirmam que Webber vem pressionando a McLaren por verdadeira imparcialidade, não exigindo privilégios, mas justiça. E essa diferença é crucial, especialmente em uma temporada em que cada decisão pode definir o campeão. Por trás do discurso calmo de Zac Brown e Andrea Stella, há uma tensão inegável. Ambos insistem publicamente que os dois pilotos são tratados com igualdade, mas os sinais dizem o contrário. Comentários recentes de Webber indicam que a paciência do grupo de Piastri está se esgotando. Sua mensagem é direta. Se a McLaren quer construir um legado duradouro, não pode minar o piloto que lidera sua luta pelo título, porque, uma vez perdida a confiança, é quase impossível recuperá-la. E o Webber deixou claro, não permitirá que seu piloto seja deixado de lado. Com a chegada ao GP dos Estados Unidos, a bomba lançada por Webber aumentou ainda mais as apostas. Isso não é apenas sobre uma corrida, é sobre a integridade de uma equipe e o futuro de uma estrela em ascensão. A forma como a McLaren reagir a tudo isso definirá não apenas suas chances no campeonato, mas também sua reputação dentro da F1. A influência de Webber dentro da McLaren nunca foi tão forte. À medida que o paddock desembarca em Austin para o fim de semana sprint, o australiano deixou claro, ele não permitirá que Piastri seja tratado como coadjuvante. O que começou como frustração após Singapura virou um debate aberto sobre lealdade, justiça e pressão. Webber, que viveu a política brutal da Fórmula 1, sabe exatamente o que está em jogo. Seu posicionamento, discreto mas firme, ecoou pelos corredores de Woking. Oscar Piastri não será o segundo piloto. A tensão cresce há semanas. O sucesso da McLaren, já campeã de construtores, apenas aumentou o escrutínio sobre o tratamento dado aos dois jovens talentos. Em Singapura, a manobra agressiva de Norris na primeira volta e a falta de intervenção da equipe deixaram Piastri furioso e os fãs desconfiados. Desde então, cada chamada de boxe, cada rádio e cada decisão estratégica são analisados com lupa. Webber viveu algo idêntico na Red Bull, quando o favoritismo por Vettel o deixou sem chances. Agora, ele garante que isso não se repetirá. O poder de Webber vem de sua experiência. Ele sabe que o favoritismo raramente é explícito. Ele aparece em pequenos detalhes. Uma parada de boxe antecipada, um jogo de pneus melhor, uma estratégia levemente mais favorável. E ele está observando tudo. Dentro da McLaren, descreve-no como calmo, mas implacável. Sempre presente em reuniões técnicas, cobrando coerência e garantindo que cada decisão seja justificada. Sua luta não é por privilégio, é por justiça. Zac Brown e Andrea Stella reafirmam que a igualdade entre pilotos é inegociável. Mas à medida que a pressão aumenta, essa neutralidade se torna mais difícil de sustentar. A insistência da McLaren em seguir como sempre parece tranquilizadora, mas para muitos, incluindo Webber,
é exatamente o problema. A recusa em se adaptar pode custar caro. Em um campeonato decidido por detalhes, não apoiar o líder parece nobre, mas é ingênuo. Para Piastri, o apoio de Webber é vital. O jovem australiano tem mostrado frieza e consistência mesmo sob enorme pressão. Mas por trás do semblante calmo existe determinação, o mesmo aço silencioso que definiu seu mentor. A dupla funciona porque compartilham um entendimento raro. O topo é solitário, quando a política domina. Piastri confia que Webber travará as batalhas invisíveis para que ele possa focar no desempenho. Enquanto isso, McLaren enfrenta um dilema perigoso. Brown construiu sua reputação com base na transparência e na igualdade, mas o equilíbrio interno pode ruir se Piastri sentir-se desvalorizado novamente. A equipe tenta manter as condições idênticas em ambos os lados da garagem, mas em um ambiente tão competitivo, a neutralidade total é quase impossível. E a presença de Webber garante que ninguém esqueça disso. A diferença entre Norris e Piastri acende o drama. Norris é emocional, expansivo e querido pelos fãs. Piastri é metódico, preciso e implacável. Ambos têm argumentos legítimos para serem o número 1, mas em um esporte que exige hierarquia, essa convivência é frágil. E o Webber entende isso e quer que a McLaren defina suas prioridades antes que o caos o faça. Austin pode ser o ponto de virada. Um fim de semana limpo e equilibrado pode restaurar a calma. Mas outro erro estratégico pode acender um incêndio interno que dure até Abu Dhabi. Por isso, Webber segue atuando como o enforcer silencioso, o homem que garante que seu piloto controle o próprio destino. Sua intervenção já mudou como o público enxerga a McLaren. Muitos o veem como a voz da justiça, alguém que luta para que a política não vença o talento. E talvez essa seja a arma mental que Piastri precisa para superar tanto Norris quanto Verstappen na reta final. Quando as luzes se apagarem em Austin, uma coisa estará clara. A bomba de Mark Webber não foi apenas sobre uma corrida. Foi sobre legado, o dele e o de Piastri. Ele está determinado a garantir que a história não se repita, que o talento prevaleça sobre a política e que a McLaren prove que a igualdade não é só discurso. Seja o resultado união ou conflito, o impacto já é inegável. E enquanto o campeonato segue pegando fogo, todos estarão observando, não apenas os tempos de volta, mas se a McLaren realmente pratica a igualdade que tanto prega.